para vocês todos, esses livros todos juntos, muitas vezes vão custar menos do que um único stop que você toma por aí. Bom, muito bom dia. Vamos ver então o nosso simpático Ibovespa. O Ibovespa ontem se manteve numa certa indecisão. Observe que ontem foi um outside bar. O que é um outside bar, Campos? É quando, ao contrário do inside bar, que é uma barra que fica totalmente dentro da outra. Vamos ver um inside bar aqui, onde tem? Onde tem? Não tem. Só de sacanagem não tem. Tem, um aqui, ó. Isso aqui é um inside bar, tá vendo? Ela fica totalmente dentro da outra barra. Essa barra aqui está dentro daquela. Um outside bar é exatamente o contrário. Essa barra aqui, ela está totalmente fora da outra. Ela supera a máxima e supera a mínima. Isso, quando acontece, é muito ruim. Porque pensa, algumas pessoas estavam esperando o acionamento de uma compra aqui. Por qualquer motivo, o cara estava pensando em comprar. Ah, é um suporte, tal, supera aqui, eu vou comprar. Acionou pro cara. Aí o cara fala assim, comprei, pum, se deu mal. Aí o outro cara estava pensando, uma outra galera estava pensando assim, se acionar a venda aqui, ó, passar aqui para baixo, eu vou acionar, porque isso é uma barra ignorada, a gente comentou sobre isso ontem, e eu vou acionar também. Aí acionou e o cara, pum, voltou. Todos dois foram acionados, o que comprou e o que vendeu na mesma barra. E isso é ruim, porque agora estão os dois expostos no mesmo trade. Então é muito ruim quando a gente tem o outside bar, tá? É uma das formas que as pessoas mais perdem dinheiro. Nos time frames mais curtos, isso gera o que? Um alargamento. Tá? Quando eu falo para vocês que alargamento é uma tragédia de operar, não é só porque eu acho que é uma tragédia de operar, porque, Campos, você já se deu um alargamento, então você não gosta de alargamento. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com esse tipo de coisa, em que dá compra e dá venda ao mesmo tempo, no mesmo intervalo. Tá? E aí, isso é uma bomba, porque todo mundo se posiciona, e agora, meu irmão, agora é cabo de guerra, agora é difícil. Então, isso aqui num time frame menor dá um alargamento. E alargamentos são ruins. Se você olhar aqui nos 60 minutos, você vai ver o alargamento. Ó. O alargamento para lá e o alargamento para cá. Então fica muito ruim. Se você botar isso aqui no time frame bem menor, você vai ver isso aí mais claramente ainda. Então, isso aqui, como é um outside bar, é uma situação bastante ruim. De todas as formas, como nós temos um zigue-zague descendente, com a perda de uma região de suporte e uma barra ignorada, isso aqui, para ser uma barra ignorada legal, tinha que ter um volume baixo. Não teve. Tá? Então foi uma barra, toda a sensação de barra ignorada, mas o volume não foi baixo. Então isso aqui tira um pouco daquele sentido que a gente estava falando ontem. Acabou que o volume foi muito acima do que a gente esperava e ficou uma barra não tão ignorada assim, porque ignorada ela tem que ser ignorada, né? Pouca gente operando e não teve. De qualquer forma, o sentido ainda é descendente. A probabilidade de buscar a média de 200 é grande, é um magneto, se aproxima da média de 200, isso é um magneto, isso puxa o preço na direção dela. E aqui nós temos essa zona de suporte toda dada por 50% da congestão grande, na qual a gente fala há zilhões de anos, e que eu tenho certeza que quando eu estava falando aqui, vamos ver, operar vendido em BOVA, vamos fazer operações em BOVA, vendido, procurar operações no sentido vendedor. Quando eu falei isso aqui, eu tenho certeza absoluta que você aí no cantinho, riu da minha cara e falou assim: esse Campos é velho, tá maluco, sabe de nada. Eu tenho certeza que vários de vocês duvidaram. Pois é, o cenário está se desenvolvendo exatamente no sentido esperado, certo? Não duvidem do velhinho, porra. Tá, mas isso não é mágica, tá? Não tem nada a ver com mágica, é só tempo de tela e muita análise. Todo mundo chega lá. É só ter tempo de tela e muita análise. Isso tem toda a perspectiva de chegar aqui nesse meio da congestão e, no caso de perda, vir aqui embaixo. Mas aí já é um outro cenário. O cenário é que daqui para cá já está dando um belíssimo de um resultado. Small caps, segue. Lembra que a gente falou? Ai, meu Deus, vai voltar, vai subir, é o centro do mundo. Não, senhor. Tá? O canal é de baixa, todos os zigue-zagues são descendentes, perdeu a média de 200, só que tem tudo para continuar, a sequência para baixo, dentro desse zigue-zague. Pode subir até aqui, não tem importância. Depois ele vem até aqui, o cenário é vendedor bastante intensamente, e lá atrás eu te sinalizei essa diferença entre o índice Bovespa, que estava nessa congestão, e o small caps, que estava nesse sentido aqui atrás. Nós mencionamos essa diferença, falamos, ó, isso não é normal, isso é completamente anormal. E o small cap sinaliza muito mais as empresas mais próximas da galera, do povão, do atendimento à população, do que o Ibovespa, que são empresas tão grandes, que geralmente negociam lá em outra estratosfera. Né? E aqui nós estamos vendo o resultado que isto
estar seguindo isto. Aí a pergunta inteligente seria: pô, Campos, então por que a gente não troca o Ibovespa pelos small caps como forma de seguir o mercado? Você pode perfeitamente fazer isso. Você não é obrigado a seguir o Ibovespa como benchmark. Tá? O mercado brasileiro segue o benchmark, que são as maiores ações, assim como o Dow Jones também é seguido como benchmark nos Estados Unidos. Mas cada vez mais gente, ao invés de olhar o Dow Jones, que é muito concentrado em empresas, certos tipos de empresa, olha o SP500. O SP500 são 500 ações, literalmente. Na verdade, são 502, se eu não me engano, 502 ou 503, são um pouquinho mais 500, e que representam muito mais o universo americano. Embora, infelizmente, também esteja sendo altamente forçado, vamos dizer assim, impactado pelas empresas de alta tecnologia. 6 empresas, mais ou menos, ou 7, hoje representam uma paulada do SP500, quando o índice foi criado justamente para ser essa diversificação. Então, já estão começando a querer fazer um índice separado deles para a gente poder ver as ações. Se você comparar o SP500 sem as ações de alta tecnologia e com, a diferença no gráfico é muito grande. Tá? Eu já tive a oportunidade de ver alguns gráficos desses feitos nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum exemplo aqui para mostrar para vocês. Mas se vocês pegarem isso, montarem um índice sem as empresas e com as empresas, conforme fizeram nesses gráficos, a diferença é grande. Tá? A diferença é bastante grande. O dólar ontem deu aqui uma respiradinha. Candle de indecisão, já tinha sido de indecisão antes, continua sendo de indecisão e é justificável. Não só ele atingiu a média de 200, está na região da média de 200 ainda, como está nessa zona de resistência aqui. Tá? Hoje nós temos o payroll, que vai ser muito importante. Esse payroll especificamente vai ser muito importante, porque a taxa de juros nos Estados Unidos foi mantida nessa última vez em níveis bastante elevados. Tá? Ela está em níveis elevados, é a maior ou uma das maiores em 40 anos. Tá? E o mandato do Fed de controle da inflação também. O Fed, ao contrário do nosso Banco Central, tem 2 mandatos. Ele tem o controle do poder de compra da moeda, que em outras palavras quer dizer inflação, e também o controle do emprego, garantia do mais alto nível de emprego possível. Então ele tem esses 2 mandatos, mas o controle da inflação é primordial. Como estão até o momento, os pedidos de seguro-desemprego estão abaixo da sua média histórica, o Fed tem a capacidade ainda de aumentar mais a taxa de juros sem prejudicar o seu segundo mandato, que é a garantia do emprego. Então, por isso o payroll hoje, que é justamente falar sobre esse negócio do emprego, é tão importante. Se esse payroll vier indicando que se mantém o pleno emprego nos Estados Unidos, isso abre as portas para o Fed continuar subindo a taxa de juros, e todo mundo sabe disso, e imediatamente o câmbio vai reagir, o dólar vai reagir, e também as ações nos Estados Unidos também vão reagir. Tá? Também vão reagir, te peço desculpas aí. Então, muita atenção aqui. Mas, como a gente não está falando de macroeconomia, a gente está falando de gráfico. Graficamente falando, o dólar tem tudo por que parar aqui nessa região, é uma região de resistência. E depois desse candle que tinha toda a cara de exaustão, parar um pouco e agora retomar. Geralmente não. Depois de um movimento forte, muitas vezes você tem aqui, isso aqui é um always in long, tá? Para quem nunca viu, tá aqui para vocês verem. Muitas vezes aqui faz um outro canal, mas um canal menos inclinado, não assim tão vertical, mas um canal mais assim, ó, um ângulo mais perto de 45 graus. Então, muita atenção nisso, que é a possibilidade novo de fazer esse canal aqui, mas por enquanto é indecisão total, tá? Região de resistência, candles de indecisão. O que fazer agora? Bom, comprar não é hora de comprar, porque você está na zona de resistência. Então, para swing trade não é hora de comprar dólar. E para vender? Bom, vender, se você for um cara muito ousado e mesmo tiver apetite por risco, já era possível ter feito. Por quê? Porque está na zona de resistência. Você vende resistência para comprar suporte. Mas o cara tem que ser muito macho para vender contra isso. Tá? Pouca gente é. Mas observa que ainda tem a movimentação. Pouca gente mas tem sempre os caras corajosos. E aí o cara pode amargar um belo de um prejuízo se isso aqui resolver fazer um novo candle, dependendo do payroll, por exemplo, fazer um novo candle forte para cima. Não é hora de mexer com o dólar nesse exato momento, a não ser que ele dê um sinal claro de venda. Onde seria um sinal claro de venda? Pô, cara, o sinal claro de venda seria perder a abertura desse candle. Ou seja, tem que sair daqui para aqui. É bastante distância. Mas é possível, mas é sempre possível. Assim como foi daqui para lá, pode vir daqui para cá. Então, é sempre possível. De qualquer forma, um sinal claro de venda eu pensaria só por aqui.
tá? Ou aí um cara para operar volatilidade pensar em pegar, perdendo a média de 200, a distância aqui é muito grande, o cara tentar pegar até a média de 9, né, até essa região de suporte aqui, dá para pegar uns pontinhos, especialmente quem trabalha no intraday, dá espaço para o cara fazer esse trade aqui. Mas para swing trade esse espaço é curto. Petrobras, a simpática, depois daquele candle fortão, deu ontem um candle com baixo volume, o que é triste e desanimador, porque você fala assim, ah, então vai, né? Aí você olha o volume e fala assim, não, né? Ah. É aquele negócio, eu não posso falar. O exemplo que eu pensei eu não posso dizer, ou eu seria espancado pelo pessoal da mesa ao lado que está aqui, com um pedaço de pau à mão para se eu falar besteira me bater na cabeça. Mas eu não posso falar, eu realmente não posso falar. De qualquer forma, a sinalização era de queda, é de queda ainda. E esse candlezinho aqui, esse sim tem cara de candle ignorado, tá vendo? É um candle de indecisão com baixo volume. Esse aqui tem cara perfeitinha de um candle ignorado para me sacanear, porque eu estou comprado em Petrobras. Agora, quem está pensando, está de fora e está pensando em fazer alguma coisa, observe que se isso aqui confirmar como candle ignorado, ou seja, se perder a mínima, você pode perfeitamente operar de duas formas. Ou você joga isso aqui para baixo 100 a 161%, ou seja, aqui, entre esses dois números, entre 31,62 e 31,22 é o alvo. Tem gente que opera isso aqui com 100%, o alvo seria esse. Tem gente que opera isso aqui com 161%, o alvo seria esse. Você escolhe, tá? De acordo com o modelo que você testou, você escolhe como você vai operar. Mas essa é uma forma de operar o candle ignorado. A outra forma de operar o candle ignorado é como se ele fosse um pivô rotacional. É como se fosse aquela coisa que tem na porta, aquele. Eu não sei como é o nome daquele negócio. A dobradura, onde fica a porta, esqueci o nome daquilo. Tá? E que a porta gira em torno daquilo. Para quem estudou física, é um ponto de momentum, é um ponto de alavanca. Eu posso não lembrar dos nomes das coisas em português, mas eu lembro das coisas que eu aprendi na escola, milhões de anos atrás. De qualquer forma, se for isso aqui, ó, você projeta aqui e agora você projeta 100% disso para baixo. 100% disso para baixo, rapaziada, é aqui em R$ 30, tá? R$29,95. Onde, por acaso, nós temos também aquela linha que é um suporte. Então, se isso aqui for entendido pelo mercado como um ponto de pivô, a projeção é aqui, ó. Beleza? Então tenham atenção de que no caso de perda disso, você tem duas possibilidades de operar. Para aqui por volta dos 31 e uns trocados e por volta de 30. É um amplo caminho para baixo? Sim, é um amplo caminho para baixo. E geralmente a gente pensa assim, ah, não vai não. Não vai não, cuidado com isso, né? Porque vai. Eu tenho posição aqui, minhas posições estão com head, portanto eu não estou preocupado. É óbvio que eu gostaria que subissem, mas né? Mas está tudo com head, então não estou nem minimamente preocupado. Se você não está com head, eu aposto que você não está com head. Por que você não está com head? Porque você não sabe fazer, porque você não comprou a porra do livro. Exatamente por isso que você não sabe fazer. Aí você está exposto aí num trade grande, ou num trade para você grande, não interessa qual tamanho. Ah, eu tenho uma ação de MGLU. Né? Uma. Mas para mim é grande. Beleza. Se você souber fazer head, você estava head. Não tinha como fazer head de uma, mas vamos fazer de 100, né? Para pelo menos uma não dá nem para fazer head, cara. Porra. Mas 100, o cara tem 100, tá? 100 MGLU, o cara tá lá com o risco dele de 18 centavos. E aí o cara tinha como fazer head dos 18 centavos dele. Mas você não sabe, por quê? Porque você não compra o livro de head e fica aí, eu não sei fazer head, head é só para big player, vai nessa. Não é só para big player. Então, Petro é isso aí. Vale, nós temos um nada. Vale, cara, que desgraça. Ontem deu até trade. Eu vou falar do day trade, porque o swing trade não tem nada para falar. Tá? Isso aqui é uma desgraça. Tá? Uma desgraça. É um gráfico horroroso, tá? Cheio de buraco e que não vai a lugar nenhum. Só fica para lá e para cá sem ir a lugar nenhum. Não decide, não anda, nem faz congestão, que dá para operar, nem faz uma tendência que dá para operar. Não faz nada. Fica nessa zona. Ou seja, tá horroroso operar Vale, tá? Horroroso no swing trade, péssimo. A melhor coisa é não fazer nada, esperar definir, ou forma um pivô de alta aqui e aí dá para operar, fechando esse gap, ou forma um pivô de baixa aqui e sai dessa maldita desse alargamento, pelo menos do menor, para poder operar para baixo. Mas um dos dois. Enquanto isso, cara, não façam nada. No day trade deu coisa para fazer. Vou falar aqui para não dizer que não deu nada. Esse é o gráfico de 15 minutos, tá? E o gráfico de 15 minutos deu trade. Aliás, já falei isso ontem de tarde, não preciso falar agora. Falei ontem. Eu não vi, Campos, eu queria ver agora. Vê o vídeo de ontem de tarde.
Esqueci que eu falei ontem de tarde sobre isso. Vamos então falar do WSP FUT, que vinha. Esse aqui, para quem não sabe, isso aqui é o micro SP500 negociado no Brasil, está com bom volume, então isso aqui é como se você refletisse o SP500 para gente, vendo. E aí ele vinha fazendo aqui a sua queda importante, perdeu a média de 200, fez este candle que fechou abaixo de um suporte, esse é o suporte. Fechou abaixo, não teve follow through, não teve follow through, teve um inside bar depois e agora tem outro inside bar. Observe que isso é um inside bar, isso é um segundo inside bar. Inside bars são barras de indecisão do tipo operável. Nesse caso aqui, operável para baixo. Se der sinal, vai ser operação para baixo. Mas mais do que tudo, eles mostram uma contração de volatilidade. Tá? A volatilidade do ativo está diminuindo. É como se você estivesse apertando uma mola e as pessoas todas paradinhas esperando para ver o que vai acontecer. Tá? Então, muita atenção para isso aqui. No caso de uma perda para baixo, observe que as médias estão alinhadas, 9, 20, 50. A de 200 ainda se mantém para cima, mas por quê? Isso aqui não é fácil de ser revertido, numa média de 200 períodos, né? Mas aquelas que mais interessam, que são as curtas, já estão todas apontando para baixo. Uma perda aqui e agora já está no candle atual, né? Esse, porque inside bar na direção da tendência, perdeu, você opera. Fez o outro, perdeu, você opera. Então a operação seria de venda aqui, se perder, né? Claro. Ah, dá para ficar aqui muito tempo? Cara, isso aqui pode ficar parado nesse suporte um tempão, pode até dar um repique na direção da média. Não está muito longe, mas é o suficiente para algumas pessoas operarem. Tem o suporte, né? E o cara pode operar isso. Mas aqui sinalizou venda, a gente vende. Sinalizou compra, só para aquelas pessoas que operam volatilidade. Quem não sabe operar volatilidade, não tem sinal de compra aqui nenhum. Tá? Só para quem opera volatilidade. Quem tem operadores de tendência, a imensa maioria, e deveriam ser todos, não só a maioria, a operação é para baixo. Quando der o sinal, claro, por enquanto não tem. Beleza? Beleza.